Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Famílias com 2 pais, 2 mães, crianças adotadas por pessoas solteiras, homens e mulheres que se casam de novo e reúnem filhos de outras relações. A liberdade para formar famílias nunca foi tão grande e o padrão pai, mãe e filhos está ultrapassado. A família do nosso tempo tem uma configuração nova e muito mais abrangente do que no passado. Mas quais são as dinâmicas dessas novas famílias? Que obstáculos na sociedade, como preconceito, valores tradicionais distorcidos e falta de leis que regulamentem direitos, elas enfrentam? O que esperar de evolução neste quadro de novas configurações familiares? Bom, para falar de tudo isso, estamos recebendo hoje a psicóloga Clarice Topchevski, que é terapeuta individual, de casal e de família, foi diretora do Centro de Estudos e Assistência à Família e hoje é membro da diretoria da Associação Paulista de Terapia Familiar. E o advogado Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo. Bom, vamos começar, Clarice, com você, porque eu gostaria de perguntar assim, qual é a nova forma de família que temos hoje? Existe uma configuração diferente já? Na verdade, o que continua prevalecendo é a função da família, né? Que é a função de apoio, proteção, de sociabilização e de estruturação de vínculos, né? De alguns vínculos específicos familiares. Então, qualquer aglutinamento que hoje puder estar dentro disso é considerado uma família, né? Então, a grande novidade é exatamente o não modelo, né? Não estar preso a pai, mãe e filho, né? Exatamente. Agora, como é que se deu historicamente essa mudança? Porque a gente teve por um bom período, aliás, até onde entendo da sociedade, até por uma questão religiosa, pai, mãe e filho, a não ser as sociedades que permitem aí o casamento com múltiplas mulheres, enfim, que você tem uma família maior. Mas como é que se deu historicamente essa mudança para um não modelo? Nós estamos falando de Ocidente, né? Sim. Estamos falando aqui de Ocidente, particularmente de Brasil. Eu acho que existem vários fatores que foram acionando essas mudanças e fazendo com que essas mudanças todas ocorressem. Logo depois das 2 grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra e da industrialização, as mulheres começaram a trabalhar até por uma necessidade, né? Os homens foram para a guerra, as mulheres precisavam trabalhar, então isso já fez uma grande diferença na constituição, na dinâmica da família, né? Uma família que antes era estratificada como pai, mãe, filhos, o pai provedor, a mãe que ficava em casa e tomava conta, tinha as funções domésticas, passou não é que não existir, mas existia, e como existe ainda. Mas até você, quando você fez a chamada, você falou de família ultrapassada. Para mim, essa família não está ultrapassada, ela é mais uma possibilidade de convivência, né, como outras possibilidades de convivência também. Uma das coisas que fez uma grande diferença na constituição da família foi a pílula anticoncepcional, né? Porque as mulheres passaram a ter um domínio maior sobre a própria sexualidade delas e sobre o fato de gerarem ou não gerarem os filhos que queriam ter. Então, isso fez com que as mulheres ficassem mais livres. Uma das coisas também que o movimento feminista também foi uma das coisas que fez uma grande diferença. Basicamente, sem querer puxar sardinha para o lado das mulheres, eu acho que as mulheres tiveram um papel muito importante aí nessa mudança. E os homens acabaram tendo que mudar, porque não tinha outra alternativa. Eu acho que eles não iam um dia acordar e falar, faz o seguinte, vai trabalhar, pagar as contas também e dividir as funções comigo, não é bem isso? Então, eu acho que eles não iam fazer isso, mas em todo caso, as mulheres é que eu acho que acabaram levando um pouquinho essas transformações todas. E hoje a gente vê mulheres aí, presidentes de empresa, temos até uma presidente da República aí, né? Então, isso foi uma grande modificação. Eu acho que essas mudanças elas vão se dando, inclusive, por questões políticas, sociais,
de toda... E a tecnologia, né? A tecnologia que nós temos hoje, quer dizer, isso foi... Se a gente pensar que há 60 anos atrás, para você fazer uma ligação telefônica para um outro país, você precisava pedir para uma telefonista e ficar esperando, às vezes, um dia inteiro para conseguir completar essa ligação. Hoje você fala com qualquer país a qualquer minuto, no instante que você bem entender. Então essas mudanças são muito, muito rápidas, né? E essas mudanças sociais também se fizeram em função disso. Vamos continuar essa discussão até para entrar numa questão da possibilidade do divórcio, né, que permite outras formas de se criar uma família. Mas, Fernando, perguntando para você com relação aos casais homoafetivos, queria começar entendendo assim, o que leva, ou o que você percebe que de uns tempos para cá tem sido muito importante que as pessoas sejam entendidas como família. Como é que acontece isso na comunidade homoafetiva? Então, na questão homoafetiva, quando eu comecei no movimento LGBT, os casamentos eram tidos como, as uniões eram tidas como sociedades comerciais. Então, por exemplo, se eu tivesse uma vida em comum com um companheiro e tivesse amealhado uns bens, se eu fosse me separar, a separação não era feita na vara de família, era feita na vara civil, como se fosse uma sociedade comercial. Sério? Sério. Isso existia de fato? Existia. Quer dizer, isso podia acontecer como um negócio? Acontecia como um negócio. Eu tenho uma conta bancária dividida, era porque era meu sócio. Exatamente. Não se discutia, por isso veio o termo homoafetividade, né? Porque eles diziam, vocês já estão contemplados com isso. E nós buscávamos, na verdade, a igualdade que existe na Constituição. O artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei. Então, se as famílias que são constituídas no modelo heteronormativo são amparadas para ter registro em cartório, ter direito à pensão, ter direito a colocar o seu parceiro, a sua parceira no plano de saúde, estender os benefícios aos filhos do casal, era isso que nós buscávamos e é isso que nós conseguimos. Nós tivemos isso reconhecido pelo Supremo. Em várias ações, nós ganhamos várias ações, o movimento LGBT ganhou várias ações dentro do Supremo. Nossos direitos, infelizmente, não vieram pelo Legislativo, porque o Legislativo não nos representa, porque eles são bem reacionários e omissos nessa luta, né? Aliás, a questão de religiosos fundamentalistas e de preconceituosos de várias vertentes prejudica muito, porque lá não é a sala da casa deles. Lá eles têm que legislar pelo benefício do povo, pensando no povo como um todo. E isso, infelizmente, eles não fazem. Você acha que ainda há uma grande dificuldade de entender que é de fato uma relação amorosa, um entendimento como um ser humano? Porque quando a gente ouve essas discussões e comentários estapafúrdios, se esse é bem o adjetivo que eu posso dizer, daquela coisa de cruzar mulher com vaca, homem com vaca, que vai dar uma vacalhação, que aquilo ali tem que entrar para os anais da história como o comentário mais infeliz, talvez, já feito em plenário, mas falta o reconhecimento de que é de fato, de entender um ser humano amando um outro ser humano? Eu acho que falta, assim, para esse grupo especial, os legisladores do nosso país, falta entender o que é viver uma sociedade em diversidade, em que o branco, o negro, o amarelo convivem em paz, onde a questão de existir uniões homoafetivas não vai prejudicar em nada a questão das uniões heteroafetivas, porque ninguém vira nem se transforma em nada. As questões, e isso está provado pela ciência, principalmente na questão dos transexuais, que vem da infância. Que isso nasce, não é um desejo. Ninguém acorda um dia e fala assim, eu escolhi hoje ser gay, eu escolhi hoje ser lésbica, ou sou transexual. Você já nasce assim. E isso vem fortalecendo. Muitos não conseguem assumir justamente por conta dessa pressão que eles sofrem na sociedade. Mas isso já acontece. Então, todas essas questões vêm sendo suprimidas. A questão, hoje, você vê o retrocesso do Código da Família, né, não reconhecendo uma coisa que já foi reconhecida pelo Supremo, né, e que vai ser julgado inconstitucional, porque fere a Constituição. Mas como é que, por exemplo, tendo já passado pelo STF e agora votado contra, né, como só homem, mulher e criança sendo constituída uma família, isso afeta a comunidade LGBT?
na essência, ou vale aquilo que o Supremo está falando? Vale o que o Supremo está falando. Mas porque, afeta assim, na essência de que gostaríamos de ser mais aceitos? Exato, porque assim, todas as leis são criadas, mas elas têm que ter a legalidade, se elas são legais e constitucionais. Se ela está inconstitucional, prejudicando uma parcela da sociedade, como vários exemplos, na época, por exemplo, que teve o congelamento no plano Collor, né? Congelou o dinheiro de todo mundo, foi congelado por um ato lá do Legislativo, da presidência, mas foi banido pelo Judiciário. Então, essas discussões, no âmbito do Judiciário, a questão da lei, é o âmbito do Judiciário que vai julgar se ela realmente é constitucional, se ela é realmente legal, se ela está sendo discriminatória, como no caso do Código da Família. Dentre outras aí, dentre outras questões, como, por exemplo, no plano municipal e estadual de educação, irem contra a discussão do gênero, da identidade de gênero e da orientação sexual, né, nas escolas, querendo um retrocesso nessas questões, né? Isso vai tornando cada dia mais difícil o trabalho para a gente. Bom, a gente vai continuar essa discussão daqui a pouquinho, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala das novas configurações familiares. Estamos conversando com a psicóloga Clarice Topchevski e com o advogado Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo. Clarice, quando a gente fala de novas configurações familiares, isso me remete a uma discussão que tivemos outro dia na famosa festa do Dia das Mães. E tinha criança que não tinha mãe e era cuidado só pelo pai. E tem aquela que está com a avó, porque na verdade a mãe faleceu e não está na situação. Quer dizer, existem diversas configurações. A criança é cuidada pelo tio, a criança é adotada, ela já vem, né, de uma situação diferente. E existem cuidados, porque até o próprio Estatuto da Família, posto desta forma, dá uma confusão danada, né? Porque a gente não tem... Existem configurações diferentes. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados até nos papéis dentro dessa família. E aí eu talvez confunda um pouco a cabeça de todo mundo jogando isso, mas entendo que na psicologia existe o papel feminino que é criado, né? E o papel masculino que é criado para a composição dessa criança com todas as coisas saudáveis, enfim, e seja lá o que for isso. Como que deve ser esse trabalho dentro de casa, essa configuração para o bem-estar das crianças e até para enfrentar um mundo ainda não tão preparado para essas novas configurações? Eu acho que o importante aí é a gente frisar numa questão que gera um pouco de... Eu acho que não muito compreendida socialmente no senso comum, que é o seguinte, são as funções, função materna e função paterna. Quando se fala em função materna e função paterna, a gente não está falando de pai que tem que fazer determinadas coisas ou mãe que tem que fazer outras coisas. Essa terminologia, este vocabulário, é interessante a gente pensar nisso, porque ele foi construído no início do século passado, né? Com Freud, com o advento da própria psicanálise. E naquela época, o que nós tínhamos eram famílias biparentais, pai, mãe e filhos. Então ficou estipulado como função materna e função paterna, que hoje talvez devesse chamar de algum outro jeito, mas que ainda não tem uma outra nomeação. E o que quer dizer função materna e função paterna? Função materna é uma função mais de acolhimento, porque como as mulheres estavam na função mais doméstica, eram as mulheres que acolhiam, principalmente no âmbito das emoções, dos sentimentos, eram as mulheres que acolhiam os filhos, eram as mulheres que davam continência às necessidades mais emocionais dos filhos. E para o pai, como função paterna, ficava a inserção, a colocação das regras, dos limites, porque ele era a lei. A família era hierarquizada, como a gente já falou. Então, se a família era hierarquizada e o pai é que mandava,
Então era ele que punha a lei, era ele que punha as regras. Então essas funções precisam ser resguardadas. Então, mas não importa se é uma mulher, se é uma mãe, ou se é uma avó, ou se é uma tia, ou quem quer que seja, que dê essa continência, que dê... A criança precisa disso. O ser humano, para se desenvolver, precisa disso. Assim como o ser humano precisa de regras, precisa de leis, precisa de um ambiente estruturado para se viver. E quem define isso não importa se é a mãe, se é uma avó, se é uma tia, ou às vezes até uma babá. Fernando, quando a gente fala em casais homoafetivos, no processo de adoção, né, e na formação dessa família, sempre existe um questionamento de essa criança sendo criada num lar, onde 2 exemplos masculinos ou 2 exemplos femininos, se isso dá para configurar ou como criar essa criança a entender que existe o heterossexualismo, a heterossexualidade, aprendi com ele que é homossexualidade, não homossexualismo. Enfim, quer dizer, existe sempre uma preocupação na formação dessa criança quando você tem uma família constituída por um casal homoafetivo. Então, olha, a gente está falando de uma coisa que vocês acabaram de falar. A questão de serem 2 pais ou 2 mães não importa. Por quê? Importa a criança ter o afeto, porque muitas vezes a criança é criada por um pai ou por uma mãe, ou pela avó, né? Então, o importante é amparar as crianças, né? E são tantas crianças abandonadas, em situação de abandono, quer seja porque a mãe não deu conta de criar, quer seja porque os pais faleceram e ninguém da família assumiu o papel que devia ter, né? Que o que elas precisam, na verdade, é de afeto de um lar. Então, elas não vão discutir, para elas que estão numa situação de abandono, ou estão numa casa de apoio, enfim, que seja uma casa de apoio que dê toda a infraestrutura material, mas o afetivo não se supre. Porque muitas vezes tem 1, 2 tias que trabalham com 20 crianças e não vão dar aquela atenção especial que cada uma quer. No caso de um casal homoafetivo, muitas vezes tem mais tolerância, até por viver na diversidade e ter o dedo apontado com mais frequência, e é mais tolerante também com outras diversidades? Sim, sim. E quando a gente fala, a nossa sociedade ela é diversa, né? E o que esses representantes do povo não perceberam ainda é que as ditas minorias que eles combatem, eles tiraram agora a questão do gênero, eles tiraram as mulheres, a comunidade LGBT. Somando todo esse grupo, é a maioria, porque hoje em dia as mulheres são a maioria no Brasil. Né? Se você for somar os LGBTs, são a maioria, dominam. Né? Então, essas questões são questões super importantes para eles estarem antenados e estarem defendendo lá, não tentando a todo custo criar esse retrocesso. Agora, nessa sua história, nessa sua jornada, você entende que nós já avançamos para a compreensão, para a aceitação dessas novas configurações familiares, apesar dos pesares? Eu entendo que é óbvio que temos muito a avançar, mas já avançamos bastante? Já. Sim. E outra coisa, assim, as coisas, essas questões, elas vão sendo superadas com o tempo, né? Talvez a geração que esteja aí hoje, o pessoal da minha faixa etária, de uma geração mais nova, não consiga entender. Mas a que está vindo agora, ela já vai vir com uma outra concepção. Né? Como a gente estava falando no começo, década de 40, mulher era subordinada, não podia votar, não podia... Ela saía da outorga do pai para cair para a outorga do marido. Né? Ela não era um ser humano... autossuficiente. Podia, às vezes, não escolher nem com quem ia casar. Não, exatamente. Impunha um casamento. Né? Então, todas essas situações foram mudando com o tempo. Hoje você vê, eu comecei no movimento LGBT em 98, né? Onde várias vezes a gente ficava assim, reprimido, onde já houve ameaça bomba para a associação, onde já houveram vários problemas durante a luta. Mas nós tivemos todos os avanços, ganhamos as ações no Supremo, né? A Associação da Parada, inclusive, interpôs várias dessas ações, né? E que foi instrumento para o Ministério Público fazer o trabalho. Hoje a gente vê em novelas a questão de poder se discutir a afetividade. Uma das últimas novelas agora que acabou, tinha a questão de um ser mais...
não ter feito o seu out, o outro ter o out, e ficar aquela paquera que eu nunca imaginei que eu fosse ver numa novela, uma situação de discussão da afetividade de um casal. São questões que vão evoluindo, né? Que você consegue atingir um público e são instrumentos assim, televisão, rádio, o meio publicitário é uma forma muito importante dessa interação e dessa mudança social. Daqui a pouquinho eu quero falar com você daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas eu vou falar com você sobre o que você tem encontrado no seu consultório. Vamos falar daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala das novas configurações familiares. Estamos conversando com a psicóloga Clarice Topchevski e com o advogado Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo. Clarice, eu falei, antes da gente ir para o comercial, que gostaria de saber como anda o seu consultório, porque eu entendo que algumas novas formas familiares podem gerar necessidade de alguns trabalhos aí. E eu queria entender quem está precisando ser mais trabalhado para poder ficar bem com essas novas configuração. Em caso de separação, muito mais do que apenas o convívio? Pergunta difícil, viu? Adoro. Primeiro porque eu adoro a diversidade. e depois porque, olha, eu não posso te dizer. Na verdade, o consultório da gente é uma amostra viciada. Vem quem precisa, né? E eu acho que casos de divórcio, interessante como eu tenho recebido muitos pais, homens, preocupados na separação com os filhos, tanto quanto as mães, preocupadas, ou às vezes até mais. Já recebi bastante pais que vêm, me procuram, e aí eu proponho para fazer esse traumático possível. Exatamente, né? E nada como uma separação bem conduzida, né? E uma separação pode ser bem conduzida, e as separações bem conduzidas têm um andamento depois para as crianças que não deixam, não vou te dizer que não deixam sequelas, porque, mas não deixam. Eu acho que as crianças convivem muitíssimo bem com separações bem conduzidas, né? Porque, só um minutinho, deixa eu só falar de uma coisa que eu acho super interessante aqui, aproveitando, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa. Existe uma questão que é o conflito de lealdade, né? Então, quando uma separação não é bem conduzida, o que acontece? Os filhos ficam sem saber para onde ir, se eles ficam do lado da mãe ou do lado do pai. Então, se os pais, a primeira coisa que eu costumo trabalhar nessas questões de divórcio que eu tenho no consultório é exatamente isso. Vamos trabalhar para que as crianças não tenham que passar por esse conflito de lealdade. Tá? Eu sei que está fora da pauta, mas eu acho que é uma coisa importante. Mas fico imaginando, por exemplo, quando você tem apenas um familiar, né? Uma pessoa. Então, aconteceu alguma fatalidade na família, ficou só com a tia, mas desde bebezinho. Então, você tem apenas uma pessoa cuidando. Faltam lacunas? Isso também pode causar algumas dificuldades? Ou tudo depende caso a caso? Antigamente... Ou, desculpa, até só para acrescentar, é criado pelos avós, e aí tem uma diferença de idade muito grande, até de capacidade física de acompanhar a criança. Quer dizer, existem algumas formatações familiares que podem gerar dificuldades. Acho essa pergunta muito, muito interessante, porque é o seguinte, se a gente for pegar do seu ponto de vista histórico, as famílias, eu estou falando de antigamente, 100 anos atrás, as famílias viviam muito agregadas, eram famílias que moravam juntos, pai, a mãe, os avós, às vezes um tio solteirão, uma tia, vivia todo mundo junto e, na verdade, todas as pessoas ficavam meio que alicerçadas no cuidado com as crianças, né? Então, as crianças eram meio filhos de todo mundo. Trazendo isso para hoje, a gente pensa o seguinte, que hoje exatamente acontece o contrário. As famílias nucleares, a tendência é viverem a família sem avós, sem tios, sem outras gerações juntas. Então, quando há uma separação, ou quando, como você mesmo mencionou,
mesmo mencionou, uma morte, uma tragédia na família e a criança precisa ficar com um avô ou com uma avó, sem dúvida nenhuma que existe uma lacuna. Mas hoje nós temos uma outra coisa que é fundamental, que são as redes, né? Que eu não estou falando de redes sociais amplas, mas as redes mais pertinentes e mais próximas à família. Então, uma criança hoje, ela pode estar sob a guarda de uma avó, mas ela tem um tio, ela tem a escola, ela tem outras pessoas em que a educação dela e o desenvolvimento dela também está sendo alicerçado. O ruim, o que acontece que eu particularmente acho que seja ruim, é quando isso se fecha, quando não se dá a oportunidade da inserção desta rede que existe, que pode ser até de amigos, de associados que ficam e que se formam quase que naturalmente. Então, é prover isso. Porque realmente a criança... Na verdade, para uma criança, quanto mais figuras de apego, figuras com quem ela possa contar, de apoio, de proteção, quanto mais ela tiver, melhor. Melhor, claro. Agora, Fernando, quando a gente estava conversando num outro momento dessa evolução da aceitação da homoafetividade e também da própria constituição de família, olhando um pouquinho para frente, ou até diante da situação que nós vivemos, porque o Brasil é gigantesco, né? Então nós estamos aqui num centro como São Paulo, onde você tem a diversidade a cada esquina, aceitamos muito mais, mas ainda temos enormes dificuldades mesmo em grandes centros. Você acha que ainda demora muito para isso ficar uma coisa banal, para a gente olhar hoje uma família homoafetiva, um casal homoafetivo e levar na boa? Olha, a nossa esperança é que não demore tanto. Infelizmente a gente esbarra aí nas várias situações, nas questões religiosas, questões de preconceitos aí de várias vertentes, mas a esperança que a gente tem é viver uma situação de igualdade, que é o que realmente a gente busca. Como a gente estava falando, as leis elas servem justamente para amparar esses direitos. Quando a gente busca leis que punam, por exemplo, quando a gente tem uma lei Maria da Penha no Brasil, ou uma lei contra o racismo, diz que a nossa sociedade, ela confessa que a nossa sociedade não está preparada para viver a diversidade. Talvez a gente tenha que se enxergar mais assim, né? Exatamente. Você entender o que é o papel do outro e que não existe concorrência. E não existe esse perigo que dizem, o povo diz que o mundo vai virar gay, não vai ter mais crianças nascendo, enfim. São tantos absurdos que a gente escuta, e o que a gente quer é um amparo realmente dessa união. O que nós conseguimos até agora é uma grande vitória, mas tem muitas vitórias ainda por vir. Principalmente uma lei que puna, como existe a Maria da Penha, existe a lei contra o racismo, que puna a homo-lésbica e transfobia, que puna essas agressões. Você tem tido, assim, nesse caminho, retorno de casais que colocaram filhos na escola, que conseguiram adotar crianças ou gerar crianças, como é que tem sido essa aceitação? Qual é o trabalho que eles fazem? Aí é uma outra questão, aí é um outro ponto fundamental. A gente está discutindo da questão da família, mas a escola é um local fundamental, porque os educadores que estão lá, eles têm que estar preparados para serem educadores e para educar para a diversidade. E muitos deles não estão preparados. Tem preconceito contra a questão de pais separados e os filhos, tem preconceito com negros, tem preconceito por crianças que foram adotadas por LGBTs. Então isso tem que acabar, porque isso hostiliza a criança e provoca, e principalmente preconceito com os LGBTs que estudam, principalmente as travestis e transexuais, que isso provoca uma grande evasão escolar. É verdade. As crianças, você começa a ter aquela situação da criança chegar em casa e falar assim, eu não quero ir na escola. E a escola tem que ser um ambiente agradável, onde a criança se sinta bem. Então, os educadores eles têm que estar muito mais preparados. Se eles não se sentem preparados, como funcionários públicos não se sentem preparados para estar num órgão público, para atender a questão, por exemplo, dos casamentos,
então peça demissão, vai trabalhar em outra situação. Aquela maluca nos Estados Unidos lá? Pois é, exatamente. Jesus. Peça Que demissão e vai fazer outra Mas foi coisa. presa, Ela foi né? presa. Ela foi sim. presa. Mas vai sair de lá e vai Ótimo, continuar achando um ótimo. absurdo. Tinha Mas ela mais é quer. que ser presa Gente, mesmo. aquilo ali foi um negócio que me enervou. Que Então, se coisa ela horrorosa. não quer, se a pessoa não quer, então não faça concurso Não para faça. trabalhar naquilo. Não, assim, mas não Agora quer, não faz vai por lá para você. ficar Agora, em, o seu papel é assinar. Assina isso aqui, minha querida. Assina isso aqui. Ela não tem. A legislação diz que pode. Ela não tem que botar o que ela acha em cima disso. Exatamente, É exatamente. parar com essa mania de falar assim, o que eu acho tem que sobrepor tudo que você acha. A questão do casamento, nós sempre deixamos claro que nós não queremos invadir a religião de ninguém. Nós não estamos pedindo o direito de casar em igreja, em templo, em nada. Nós queremos o casamento do cartório. Então, o direito amparado, ter o direito resguardado das sociedades homoafetivas, como existe para as héteros. Pode ser que muitos homoafetivos nem queiram ir no cartório assinar certidão de casamento, continuem vivendo uma relação de fato, mas a relação existe, não é mais uma relação comercial. A afetividade, o amor, ele é reconhecido. Não é mais uma sociedade comercial que você vai dividir os bens que você amealhou durante a vida e o restante fica para lá, né? Bom, eu vou pedir, assim, muito rapidamente, então boa sorte em serem rápidos, mas é o seguinte, do mesmo jeito que a gente caçoa hoje, que uma mulher antigamente não tinha direito de escolher com quem ela casa, vocês acham que daqui a pouquinho a gente vai poder caçoar dessa situação e falar, nossa, imagina, as famílias antigamente eram só homem, mulher e filho, não era avó com filho, né, tio com filho. Vocês acham que a gente chega ainda no momento Eu desse? acredito que sim. E é o que a gente busca, né? Viver essa diversidade de uma forma saudável. O programa desta semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, a psicóloga Clarice Topchevsky, da diretoria da Associação Paulista de Terapia Familiar, e o advogado Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.